Boa noite, igreja. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez para louvar o Senhor com vocês, eu e minha casa, minha família, o Fábio, Que mais uma vez a gente possa declarar que o Senhor Jesus, Ele é o dono das nossas vidas e que nós somos totalmente dependentes dEle, amém? Então vamos louvar o Senhor com alegria. acontecer.
Olá a todos, estamos aqui gravando mais uma vez os avisos para compartilhar com você e você participar de tudo que tem preparado como igreja para que você se envolva. Uma das novidades é que o Ministério Infantil volta então todo o primeiro e segundo domingo, voltará a funcionar com uma ministração específica para os grupos de criança. Porém, temos pedido que vocês inscrevam também seus filhos, para que nós tenhamos uma ideia do que precisamos preparar, qual faixa etária nós teremos que trabalhar de uma forma mais específica e todos eles sejam atendidos. Trazendo, você pode ficar também na celebração, mas a sua inscrição deve ser feita no grupo de adultos. Então são inscrições diferentes, a do seu filho e a sua. Então sempre se inscreva, nós vamos ampliar um pouco para esse final de semana a quantidade de pessoas, porque mudamos do status para o status verde e estamos também ampliando a quantidade de pessoas que podem participar. A outra coisa é que no segundo domingo, ou seja, no próximo que nós teremos, é o encontro das mulheres e dos homens às 9 horas. A IBD funciona para os homens e também para as mulheres, tá? Segundo domingo. E no dia 14, sábado, das 10 às 16, nós teremos aqui o nosso drive-thru para os 60 a mais. E aí precisamos muito da sua colaboração. Nós sabemos que dificilmente eles vão acessar a internet para ver esse comunicado. Então nós dependemos de você para que eles fiquem sabendo que eles terão uma programação toda específica para eles, preparada, bastante divertida, com muita comunhão e também com edificação. Então traga-os aqui em algum momento, qualquer momento que você chegar, então eles serão atendidos, receberão uma lembrança e poderão ter um contato com a igreja. Agora deixe-me falar a respeito de dízimos e ofertas. Nós às vezes ficamos um pouco apreensivos porque nós percebemos que há uma oscilação na quantidade de entradas de dízimos e ofertas. Desde que iniciou a pandemia, nós vínhamos mantendo um patamar que estava sendo suficiente, estava suprindo nossas necessidades. Nesses últimos 2 meses nós tivemos uma queda e nós precisamos recuperar isso. Não sei se as pessoas se acostumaram ou acharam que também não estavam recebendo, alguma coisa mudou que afetou diretamente aqui a nossa administração também. Então quero pedir a você que, se você tem recebido, que você possa doar com alegria e generosidade, porque é assim que Deus espera que façamos. E também fique bem atento para qualquer tipo de conversa sobre a administração da igreja. Esteja firme com respeito à seriedade com que administramos cada centavo dos dízimos das ofertas. Então, além de termos toda a equipe da tesouraria, na nossa igreja, o pastor não lida com dinheiro, temos uma equipe que faz isso. O pastor nem assina cheque, nem administra conta, nada disso. Mas o que nós temos é uma equipe financeira, temos também exame de contas e toda uma fiscalização de tudo que entra, sai e prestação de contas também. Então fique tranquilo com o uso daquilo que você entrega ao Senhor. Honre ao Senhor e Ele então nos dará direção para fazermos a administração correta com tudo que você dedicar aqui a Ele. Deus te abençoe. Eu venho a ti, Senhor,
chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Olá, igreja, graça e paz, juntos aqui novamente para o nosso momento de oração e intercessão aqui deste domingo. A meditação que trouxe hoje está em Salmo 104, 33, que assim diz: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. Amém? Estamos sempre pedindo e pedindo, mas sempre que temos lembrado, mas será que sempre temos lembrado de louvar ao Senhor? Queremos sempre ouvir uma palavra de incentivo, uma palavra de amor que nos conforte em meio a tantas lutas, porque estamos sempre olhando para as circunstâncias e não percebemos quantas coisas o Senhor já fez. Sua graça e o seu amor derramado por nós deve ser motivo constante de gratidão e motivo para que sejamos verdadeiros adoradores. De fato, somos pedintes contumazes junto ao altar do Senhor. Eu sempre digo que o pior defeito que eu vejo numa pessoa é a ingratidão. E quantas vezes nós não somos ingratos ao Senhor? Ingratos porque só pedimos e nunca agradecemos. E muitas das vezes Ele nos dá e nós não conseguimos reconhecer aquilo que Ele nos deu. Achamos que é uma obrigação, que Deus não fez mais do que uma obrigação para com as nossas vidas. Por isto, eu gosto muito de tirar um momento da minha oração, iniciar sempre a minha oração agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus pelo dom da vida, pelo fôlego de vida, agradecendo a Deus pela família, pelo sustento, pela saúde. Eu queria que você fizesse agora. Eu queria que a nossa oração de hoje se resumisse tão somente em agradecer. Temos um motivo muito especial para agradecermos hoje. Faleceu o filho da nossa irmã Filó, Marcelo. Então vamos agradecer a Deus pelos anos de vida que o Marcelo teve aqui na Terra, pelos anos de vida que o Marcelo teve com a mãe que teve, os anos de vida que a Filó teve como mãe do Marcelo.
Vamos agradecer a Deus pela nossa igreja. Vamos agradecer também a Deus por todas as dificuldades que passamos, porque elas nos tornam pessoas melhores mais à frente. Elas nos tornam pessoas mais experientes. Elas, de fato, moldam e forjam o nosso caráter. Vamos orar. Pai, obrigada. Obrigada por ter nos amado tanto. Obrigada por ter nos amado primeiro. Obrigado, Senhor Jesus, por ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado pela sua morte de cruz, por mim e por esse meu irmão que está orando comigo neste momento. Obrigado por tantas bênçãos que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa igreja, sobre as nossas famílias. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tantas coisas que o Senhor ainda há de fazer pelo Teu amor e pela Tua misericórdia para com as nossas vidas. Eu quero agradecer, ó Pai, por esta pessoa que neste momento ora. Eu quero agradecer e louvar ao Senhor pela vida dela. Eu quero agradecer ao Senhor pela nossa igreja. Eu quero agradecer, Senhor Jesus, por toda essa estrutura que o Senhor propiciou que tivéssemos. Eu quero agradecer pela internet. Eu quero agradecer pelas pessoas que se dispõem, Pai, a estar aqui nesta igreja, gravando, ajudando, auxiliando nos ministérios. Eu quero agradecer, Pai, pelo sustento da sua igreja. Eu quero agradecer pelo sustento de cada dizimista, de cada ofertante fiel. E coloco cada um deles, Pai, agora no Teu altar. Seja com cada um, Senhor Jesus. Eu quero agradecer também, Pai, por todos os livramentos que o Senhor tem nos concedido. Livramentos visíveis e invisíveis. Eu quero agradecer pelo Teu amor. Eu quero agradecer por ter me amado primeiro, mesmo sabendo que sou pobre, miserável e pecadora. Eu quero agradecer por tudo, Pai, e eu agradeço no santo e amado nome de Jesus. Que você possa ter sempre esse coração grato, que você possa sempre reconhecer as maravilhas do Senhor para com a sua vida. Que você possa agora ouvir a palavra e que ela caia no seu coração como uma semente que cai em um terreno fértil, que ela possa germinar, gerar frutos e abençoar outras vidas. Graça e paz de Jesus para você, meu irmão e minha irmã. Mais uma semana que nós estamos aqui na nossa celebração da noite, que é uma celebração virtual, mas que é muito real e tenho falado isso todas as vezes que passo por aqui. É o nosso novo jeito de celebrarmos e de sermos edificados pela palavra, pelos louvores, no meio disso tudo que nós estamos vivendo. Nós hoje começamos uma nova temporada da série de mensagens que já estamos estudando há um tempo, falando sobre pessoas que são imperfeitas, e nessa segunda temporada vamos usar o termo improváveis também, e que Deus usa no tempo de crise. Nós falamos sobre alguns homens do relato bíblico, alguns homens que Deus age na história deles, tem um encontro, ressignificam a vida desses, e a partir desse encontro eles vivem grandes coisas e são resposta para um tempo de crise. E agora nós, nessa segunda temporada, nós vamos falar sobre algumas mulheres que no tempo difícil, no tempo de crise, ou também não, elas viveram algumas coisas que Deus fez com que elas vivessem através e a partir desse encontro que tiveram com Ele. E hoje, pela manhã, nós falamos com o pastor Reinaldo sobre Sara. Nós entendemos um pouco daquilo que Deus fez na vida de Sara, e agora eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Josué, onde nós vamos estudar um pouco de uma mulher que tem uma pequena passagem na história. E disso a gente já vai tirar algum fundamento. Nós vamos observar na história de Raabe aquilo que Deus fez. Ela mesmo sendo improvável pela cultura, por algumas construções que nós temos, dos nossos entendimentos que precisam ser desconstruídos, ela é usada por Deus e vive algo muito legal que eu quero te convidar a ler, está no capítulo 2 de Josué. Vai dizer o seguinte: Então Josué, filho de Num,
enviou secretamente a Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde. Foram, corram atrás dele, talvez os alcançam. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem ao Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de que os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: foi o Senhor que lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus que está acima dos céus e embaixo da terra. Nós vamos perceber aqui na história dessa mulher que Josué, ele envia espiões para a terra, para vigiarem aquilo, para saberem um pouco mais. E a participação dessa mulher aqui é bem rápida. Ela só abriga esses espiões, mas é interessante como ela reconhece a autoridade não sobre os homens, mas sim sobre o Deus que enviou os homens, o Deus daqueles homens. Na história, a gente percebe que o povo de Deus carrega a autoridade não pelo que fazem, mas sim pelo Deus que servem. E Deus confia isso ao povo e é reconhecido pelos outros. Raabe era uma prostituta. O seu passado não era dos melhores, não era uma pessoa exemplar. A cultura das pessoas, Raabe era muito julgada. Mas foi Raabe que foi usada por Deus para que esses espiões fizessem aquilo que foi pedido por Josué. A história de Raabe caminha nesses relatos de pequenos versículos. E a gente não sabe o que acontece depois. O que de fato aparece aqui na história de Raabe é o seguinte: ela faz um acordo com os espiões para que Deus poupasse a vida dela e de toda a sua família. Porque ela reconhece que o Deus desses espiões é o Deus que está acima de todos. Reconhece a soberania de Deus e dessa soberania o poder que Deus tem de poupar a vida de alguém. E aí ela dá esse jeitinho para que os espiões consigam ir embora sem que sofram nenhuma consequência. Essa história para nós carrega um fundamento interessante e necessário. Nós estamos estudando já há um tempo e acredito que essa história é só mais uma que vem para trazer a convicção de que quando nós reconhecemos que Deus é soberano sobre algo, quando a gente percebe que Deus tem a capacidade de fazer aquilo que nós não temos a capacidade de fazer, a gente começa um processo de viver coisas que só viveríamos por reconhecer isso. Raabe tinha um passado e que pode não ser diferente do meu e do seu, no quesito que a gente está dizendo pecado. O pecado dela era diferente só. Mas o fato dela ser pecadora é a mesma coisa do que eu e você. Nós percebemos, então, que na história Deus usa pessoas que são imperfeitas e improváveis. Se a gente for colocar na mesa o que é ser improvável, de fato, eu sou improvável, seria improvável estar aqui compartilhando uma mensagem para você, assim como seria improvável você estar aí no seu domingo, ou independente do dia que você esteja vendo essa mensagem, você separar um tempo para se dedicar a uma celebração de uma igreja. Porque, de fato, a nossa natureza tende a uma
vida que não corresponde àquilo que nós vivemos quando reconhecemos quem Deus é. Porque quando nós reconhecemos quem Deus é, nós somos nova criatura. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer no Novo Testamento, nas suas epístolas. Nós vamos perceber que existe a transformação do nosso entendimento, aquilo que vai gerar depois uma transformação do nosso comportamento. Mas o nosso comportamento não vai definir de fato aquilo que nós somos. Nem sendo um comportamento bom ou um comportamento mau. O que define quem nós somos é se nós reconhecemos quem Deus é. Porque a partir desse reconhecimento, nós aí temos a plena noção de quem realmente somos. O que acontece muitas vezes é de pessoas que não reconheceram quem Deus é, mas que acham ainda que pelo seu reconhecimento de quem são, conseguem ser alguma coisa. É confuso, mas é isso. O que eu percebo e aprendo muito com a história de Raabe, que é passageira, é rápida. Raabe não tem um livro dela. Raabe tem aqui versículos que falam sobre um acontecimento. Não é nem a personagem principal. Ela não é nem a protagonista de algo, mas ela faz algo e o movimento dela vai gerar algo muito maior. O que a gente aprende, um dos fundamentos dessa mensagem que eu quero deixar para você é que nós não estamos à procura de um reconhecimento, mesmo vivendo coisas grandes com Deus. Não, porque aqui Raabe viveu algo muito grande e necessário e importante, mas a história dela ficou aqui registrada em poucos versículos. Não é sobre o reconhecimento de Raabe, mas é sim sobre o que Deus faz e tem o privilégio, Raabe tem o privilégio de participar. A mensagem, meu irmão e minha irmã, de hoje é breve e não é só simples, é breve, é muito fundamental para nós. Nós precisamos entender isso com muita convicção no nosso coração, de que a partir do momento que nós reconhecemos Deus como Ele é, que é soberano sobre a história, e seus movimentos não podem ser frustrados, daquilo que Ele está fazendo, nada pode alterar, nós reconhecemos que somos limitados, mas que mesmo assim, pela sua graça, Ele nos dá o privilégio de participar. Nós não fazemos nada por nós mesmos. Raabe não fez isso porque ela era boa em esconder pessoas, não. Ela fez porque ela reconheceu o Deus daqueles espiões. E reconhecendo aquilo, ela entendeu que teria sua vida poupada pelo Deus que pode poupar a vida. A participação dela foi rápida, que desencadeou em um movimento muito grande. Nós, na nossa vida, que somos improváveis, precisamos primeiro reconhecer isso, que sim, somos improváveis de qualquer coisa. Improváveis pela cultura que nos imposta, mas improváveis ainda quando nós colocamos que Deus é soberano sobre tudo, Ele pode tudo e nós não podemos nada. Seria improvável Deus nos chamar por aquilo que nós podemos entregar ou fazer, por nós mesmos. Mas mesmo assim, Ele nos dá o privilégio de participar de algo e aí faz disso algo que é provável, algo que pode acontecer. Mas primeiro, quando nós reconhecemos que somos limitados, somos falhos. A partir disso, nós vamos viver algumas coisas. Nós vamos viver das pequenas, das médias, das grandes, isso não importa. O que importa de fato é que nós estamos vivendo um movimento de Deus, não um movimento nosso. E mesmo que nós vivamos um movimento de Deus, que não seja o desejo do nosso coração o reconhecimento nosso por isso, mas que seja Deus reconhecido através da nossa vida. A gente não faz nada por nós mesmos. As pessoas caem no engano de que mesmo quando estão vivendo algo grande com Deus, colocam nelas o crédito disso. Mas na verdade é muito o oposto. A gente só vive algo grande por Deus porque Deus tem misericórdia de nós e nos dá o privilégio de participar disso. Que Deus te abençoe, que Deus te use na sua realidade, no seu contexto, na sua vida, que Deus faça na sua história assim como fez a Raabe. Não importa o seu passado, não importa o que você fez. É importante que você agora então reconheça quem é o Deus que pode fazer. E a partir disso, desencadear coisas que Ele está fazendo e participar dos seus movimentos. Deus nos abençoe. Um grande beijo. Tchau.
Debaixo das mãos poderosas do nosso Deus, esse Deus inigualável, incomparável, que Ele possa te orientar, possa te guiar nos caminhos que Ele preparou para você. Abre os seus olhos e não fuja dos caminhos do Senhor, em nome de Jesus.